vi sua avaliação sobre a atuação da equipe, que de novo com 3 volantes, dessa vez com a linha de 4 defensores. O que você achou da postura do time voltando para esse esquema, que foi utilizado mais no começo da Copa? E o que você pensou para escalar Fuentes e Soteldo? Render é um jogador que jogou muito bem na Copa e você, na posição do Soteldo, acabou preferindo outros jogadores, mas hoje você veio com Fuentes e Soteldo. Queria escutar de você por que essa escolha. Obrigado. Porque eu tenho as informações durante a semana que vocês não têm. No dia a dia. Como o jogador está, como o jogador não está. Nós vamos jogar a cada 3 dias. Nós jogamos hoje uma decisão. Nós temos outra decisão no domingo. Eu tenho que revezar o grupo, revezar o time. Então, no dia a dia, eu sei quem está melhor. Eu acho que eu sou treinador, tenho que saber dessas informações, né? Então, acho que começa por aí. Eu sempre procuro ver o melhor pro time. Os jogadores estão melhor fisicamente. É da mesma forma que você me perguntou se ele tem todo o direito de por que escalar esses dois. É a mesma coisa se tivesse escalado os outros dois. Esses dois teriam que jogar no domingo também. Ninguém aguenta jogar a cada 3 dias. Ninguém aguenta. Então, por isso que é importante você ter um plantel bom, um plantel grande, para fazer esse revezamento. Bem-vindo do futebol brasileiro, a cada 3 dias dentro do campo, uma competição, que é sempre muito difícil com o Campeonato Brasileiro. Bom, quanto ao jogo, independente do esquema que a gente usa, qualquer um dos esquemas, os jogadores já estão adaptados. O problema é que nós assistimos o Cruzeiro jogar no primeiro tempo. E eu alertei bem eles antes mesmo de começar o aquecimento. Preste atenção, nós vamos enfrentar uma equipe que está brigando pelo título brasileiro também. Não é à toa que está com 27 pontos. Eles costumam fazer gols no primeiro tempo. Intensidade, prestem atenção. E infelizmente nós não entramos focados, da maneira que nós estávamos focados nos Estados Unidos. Assistimos o Cruzeiro jogar no primeiro tempo, fizeram 2 gols, merecidamente, jogaram melhores do que a gente. Segundo tempo a gente acordou, conversei com eles no intervalo, fiz uma modificação, depois durante o segundo tempo fiz as outras. Melhoramos bastante, criamos, infelizmente não conseguimos fazer nenhum gol. Eu falei para eles que a gente precisava de um gol, o segundo naturalmente iria sair. O Cruzeiro se defendeu, entregou a bola pra gente, a gente tentou, criou. Mais uma vez faltou um pouquinho de tranquilidade na hora das finalizações, porque a gente pudesse pelo menos fazer um gol e tentar um empate depois. Então, 2 tempos distintos, o primeiro tempo do Cruzeiro, o segundo tempo do Fluminense. Só que o primeiro tempo do Cruzeiro foram letais, e nós não fomos no segundo tempo. Boa noite, Renato, tudo bem? Aqui, Cidão Marinho do Litoral News. A partir de hoje você não conta mais com o Arias. Queria que você falasse um pouco sobre o tamanho dessa perda, a importância que ele teve para a sua equipe e o que você pensa dessa equipe agora sem o Arias já para o jogo de domingo contra a equipe do Flamengo. Obrigado. A gente tem que continuar o trabalho, né? O Arias é um jogador que fez o nome dele aqui, é um dos ídolos da nossa torcida. Ele jogando muito bem, estava nos ajudando em todos os jogos, mas são coisas da vida. Ele é profissional, ele teve essa proposta, ele conversou, trocou ideias com o presidente. Era um sonho dele jogar na Europa. Eu sou testemunha que o presidente tentou, inclusive, dar um aumento para ele ficar, mas era um sonho. E quando um jogador de futebol tem um sonho, ele corre atrás dele. Então ele preferiu sair. Quando ele esteve aqui, ele nos ajudou bastante. Tem todo o nosso carinho. Eu mesmo me despedi dele agora. Merecidamente, ele teve, apesar da derrota, essa festa que o torcedor fez para ele. A gente deseja toda a sorte do mundo para ele, que ele tenha o mesmo sucesso no clube que ele saiu, da mesma forma que ele teve sucesso no Fluminense. E a vida segue. Agora tem que arrumar outro jogador para jogar na posição dele. É difícil encontrarmos outro com o talento dele, mas nós temos um grupo e até domingo eu vou procurar dar oportunidade para jogadores para ver qual o jogador que se adapta melhor nesse setor do campo. Boa noite, Renato. Wilson Forte, da Central Fluminense. Desde que você retornou ao Fluminense, a sua equipe não tinha tomado 2 gols no primeiro tempo. 2 gols jogando no Maracanã. O Fluminense fez o Mundial se destacando pela solidez defensiva e hoje teve o primeiro tempo com falhas. Queria que você falasse o que você identifica de defensivo hoje no primeiro tempo. Bom, essas coisas boas e coisas ruins, eu converso sempre com o meu grupo no vídeo. Nós sabemos sim, nos 2 gols do Cruzeiro. Eu sempre falo para eles que os detalhezinhos fazem a diferença no futebol. E hoje, mais uma vez, os detalhezinhos, nós tomamos 2 gols por causa deles. Então, não é porque o setor defensivo, o meio, o ataque, a equipe toda entrou não concentrada da maneira que nós tínhamos que estar concentrados. E foram avisados, inclusive, dessa situação que o Cruzeiro costuma fazer muitos gols no primeiro tempo, em todos os jogos fazem gols, que são muito intensos no primeiro tempo. Que o segundo tempo, praticamente, os mesmos jogadores, praticamente, não deram chance à equipe do Cruzeiro. Por quê? Porque todo mundo voltou focado para a segunda etapa. Criamos várias oportunidades, mas não conseguimos fazer os gols. Nem o gol. O Cruzeiro criou algumas situações no primeiro tempo e foram letais. Eu costumo falar para eles, futebol é bom na rede, você tem oportunidade, você tem que fazer. Hoje a gente teve várias oportunidades, não aproveitamos, e o Cruzeiro aproveitou. O Cruzeiro tem jogadores decisivos, jogadores acima da média. Isso tudo nós conversamos. Eles aproveitaram os nossos erros, fizeram 2 gols, e é sempre uma equipe quando faz 2 gols, lógico que tem uma tranquilidade, uma confiança maior para jogar. Mas, mesmo assim, eu gostei bastante da minha equipe no segundo tempo, apesar da derrota, apesar que nós criamos e não fizemos o gol. Mas é dessa forma que eu falei para eles agora, após a partida. Tem que começar assim, todos os jogos, não tem que esperar tomar gol para reagir. No futebol já é difícil você fazer gol. Se você permite que o adversário faça gol com falhas, as coisas dificultam ainda mais. Lá na Copa do Mundo, nós estamos focados desde o primeiro segundo do jogo. Por isso que a gente sofria pouco. Então, no momento que você não concentra no trabalho, não fica focado, eu falo para eles, se um jogador não fica focado, já é difícil. No momento que você tem 2, 3 jogadores que não estão concentrados no trabalho, aí as coisas acontecem. E aí as coisas aconteceram no primeiro tempo, infelizmente. Aí quando nós acordamos, a gente tem que ficar correndo atrás, tem que se expor, tem que botar o time mais para frente. A gente cria, mas deixa mais espaço para o adversário. O jogo estava controlado. No início, o Cruzeiro começou um pouco mais, mas estava controlado. Aí, infelizmente, os detalhezinhos fizeram a diferença. Boa noite, Renato Quintela, canal Resenha Tricolor 1902 e Portal Netflix. Renato, a gente viu logo após o Mundial o empresário do Senna reclamando da continuidade do jogador no time, algo que é anterior a você, e que inclusive é algo debatido entre os torcedores. Queria saber como acolheu a crítica e se acha que pela direita ele pode performar melhor que o lado esquerdo, hoje ele foi muito bem, inclusive. Obrigado. Bom, os jogadores, eles
Esse é um contrato que são empregados do clube e não tem nenhuma cláusula que eles devem ser titulares. Se um jogador chegar num clube e tiver essa cláusula, eu duvido. Então o Serra tem nos ajudado, sempre que ele é chamado, ele tem nos ajudado. Eu tenho um grupo que tem que dar atenção, tem que dar oportunidade para todos. E aí os jogadores se aproveitam. O problema do empresário de futebol é que eles acham que sempre tem um Messi, que são empresários de um Messi na cabeça deles. Tem alguns empresários de futebol que acham que dando declarações lá fora vão mudar a minha cabeça. Tem empresários que quando são cobrados pelo presidente do clube ou pelo Paulo Júnior, eles desmentem. Não, eu não falei nada. Então, eu não vou atacar individualmente o empresário. Eu vou falar no geral. Fiquem calados. No Fluminense tem comando. Se abrirem a boca, vai ter resposta à altura. E depois não adianta desmentir. Dessa vez eu vou ficar calado, só mandar o recado. Empresário de futebol, já disse tudo. Empresário. Vai lá, faz o contrato do jogador, cuida do jogador, entrega o clube, e o clube, juntamente com o presidente, diretoria, treinador, comissão técnica, cuida do jogador. Tem muitos empresários que eles crescem na hora de renovar o contrato do jogador. Depois eles esquecem que são empresários do jogador. Então tem muitos empresários que, ao invés de ficarem falando besteira por aí, eles têm que procurar fazer com que o jogador corrija os defeitos que eles têm. Coisa que é meu trabalho e faço diariamente. Isso os empresários não têm. Então esse negócio de falar assim que o meu jogador tem que ser titular, esse discurso, um empresário, qualquer que seja ele tem que ter quando no clube que ele tenha moral, que ele acha que manda, ele acha que ele é mais que o treinador, que ele acha que ele é mais que o presidente do clube, aí ele pode gritar à vontade. Então, hoje eu estou mandando um recado para os empresários, seja de qualquer jogador. Fluminense tem comando. Se abrir a boca e identificar, vai ter a resposta à altura. Boa noite, Renato. Gabriel Rodrigues aqui da Trivela. Depois da ótima campanha do Fluminense, histórica campanha do Fluminense no Mundial, volta agora para o Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana, você acha que a expectativa da torcida, de todo mundo, no geral, aumentou em cima do Fluminense? Isso também aumenta a pressão, aumenta a cobrança? Porque hoje, em alguns momentos, parece que a torcida está um pouco impaciente com um jogador ou outro. Como lidar com isso agora, tendo tantas decisões pela frente agora no segundo semestre? Não, boa tua pergunta. Não, o torcedor às vezes estava um pouco impaciente no primeiro tempo. E eu concordo com ele, porque o nosso time não entrou em campo. Alguns jogadores que eu falo não estavam focados o suficiente e o torcedor nota isso. Então, lá, quando terminou o Mundial, eu falei para o grupo de jogadores, prestem atenção. Vocês, jogadores, criaram uma expectativa ainda maior no nosso torcedor, que eles sabem que a gente pode brigar por coisas grandes, e a expectativa deles é nesse sentido aqui. E a gente tem que dar a resposta dentro do campo. Da mesma maneira que nós jogamos aqui contra os grandes times do mundo, a gente vinha fazendo grandes jogos do Campeonato Brasileiro, a cobrança é normal no Brasil. E a expectativa do nosso torcedor também. E eu falei pra eles, na volta, vocês vão ver que vai ter no mínimo umas 40 mil pessoas no Maracanã. E vocês são culpados disso. Por quê? Porque o torcedor tem tudo entusiasmado. Então a gente precisa continuar fora do campo. Então essa foi a cobrança hoje, depois do jogo, com um grupo que eu falei pra vocês. A gente cria uma expectativa, o torcedor vem, apoia, tá com a gente, tá com vocês, tá apoiando vocês. Agora o reflexo do torcedor na arquibancada é o reflexo do time dentro do campo. Se o torcedor vê que o time tá correndo, tá pegando, estão se ajudando, estão se entregando, o torcedor vem junto. Eu mesmo tava bravo, tava impaciente com os jogadores hoje no primeiro tempo. Por quê? Porque eu vi que não estavam focados direito no trabalho. E a conta chegou, tomando os 2 gols. Então essas coisas eu converso bastante com o grupo. Inclusive agora após a partida. E vocês foram avisados, avisei vocês que poderia acontecer na partida, inclusive em relação ao nosso torcedor. Então se eles vieram para apoiar vocês que são culpados por criar essa expectativa no nosso torcedor, pelo que vocês vinham fazendo e fizeram no Mundial, não pode mudar. A mentalidade tem que ser a mesma, a entrega tem que ser a mesma. Mas infelizmente, hoje não foi o primeiro tempo que nós deveríamos ter jogado da mesma forma que jogamos lá fora e pagamos pelos nossos erros. Boa noite, Renato. Gibateres do GE. Você falou um pouco sobre efetividade hoje, não ter aproveitado as oportunidades, e acho que isso cai também um pouco na conta dos atacantes. É um momento você está recebendo agora um novo atacante. Eu queria saber como foi se você conversou com o John Kennedy antes dele chegar, e como foi esse papo, e como você pretende utilizar ele no time. Quando eu conversei com ele, sim, estava no México, eu falei com ele através do vídeo. Eu falei para ele que futebol você tem. E você precisa ter a entrega, como todos os companheiros estão tendo aqui. A entrega no dia a dia, chegar no horário, treinar. Futebol você tem. Então é o mais importante de tudo. Pior se o jogador não tivesse o futebol que ele tem. Ele tem. Qualidades ele tem. Ele prometeu, vai treinar, vai se entregar, vai ficar focado no trabalho. Era o que eu queria ouvir. Então as oportunidades agora vão aparecer para ele. E aí ele tem que mostrar o porquê que ele voltou pro Fluminense. Ele saiu ajudando o clube, ajudando o time, fazendo gols importantes. Então eu escutei muitas histórias desse garoto. Muitas histórias. Eu não dou bola para as histórias. Eu prefiro ver com meus próprios olhos algumas histórias. Eu vou dar conselhos pro garoto. Vou procurar ajudá-lo de todas as formas, entendeu? Para que dentro do campo ele possa retribuir e nos ajudar. Oi, Renato, Fernando Silva. Na partida contra a Aparecidense, eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta pra você, e parte da sua resposta foi que o nível do futebol brasileiro, infelizmente, tem que ser nivelado por baixo. O Mundial de Clubes, o Fluminense fez uma campanha histórica ganhando de clubes europeus, assim como outros clubes brasileiros também passaram de fase, ganharam de clubes europeus, enfim. Uma das minhas perguntas pra você é se essa opinião que você teve naquela oportunidade muda, depois dessa campanha de todos os clubes brasileiros do Mundial de Clubes, e o que o técnico Renato tirou desse Mundial de Clubes pra equipe, ou pra você mesmo como técnico, se aproveite, se você conseguir aprender alguma coisa com esse Mundial de Clubes. Obrigado. Aprender, a gente aprende todo dia, né? Independente da nossa profissão, principalmente tratando do Mundial como foi esse, jogando contra os melhores times do mundo, contra os melhores treinadores do mundo. Então o cara que fala que não aprende, bom, ele tá mentindo. O que eu aprendi, eu prefiro ficar pra mim, mas eu tenho certeza que eu também ensinei, pode ter certeza disso, tanto é da nossa campanha no Mundial. Eu continuo com a minha opinião, mesmo com essa Copa do Mundo que o Fluminense fez, o próprio Palmeiras, o Botafogo, o Flamengo, eu continuo com a minha opinião pelo seguinte: se você pegar os melhores times do mundo, você vê que o dinheiro, e aí é um elogio até que eu faço mesmo, eu costumo falar, vou repetir a mesma história. Você vai no supermercado com R$1.000, você tem um tipo de compras. Você vai no supermercado com
mais, você tem outro tipo de compra. Então, se você está lá fora com o dinheiro todo que eles têm, tá ali a prova. Os caras montam um super time, um super plantel. O Fluminense não avançou mais porque o Fluminense não tem o dinheiro dele lá. Senão o Fluminense teria avançado mais. Se o Fluminense tem, porque o Chelsea, por exemplo, que foi a única derrota que nós tivemos pro campeão, o Chelsea. Então, no momento que você monta um grupo de jogadores, que a média de salário, 8 milhões por mês, 10 milhões, eles vão te entregar muito mais. Porque são jogadores acima da média. No momento que você junta esse tipo de jogadores, num grupo, vários jogadores acima da média, a tendência, obviamente, os caras serem campeões. Brigado no mínimo pelo título. Como outros grandes clubes lá da Europa, contrato. Então, como que você vai competir? Aparece um jogador nosso aqui no Brasil, ele começa a aparecer, ele é vendido. Por quê? Porque os caras, eles têm o dinheiro. E o dinheiro compra. Aí muita gente fala, por que vendeu, por que deixou embora? Porque não tem como competir com os caras. Por isso que vocês falam aí, o time europeu é muito forte, o time esse, aquele, briga por isso, briga por aquilo. Mas por quê? Porque os caras têm dinheiro e vão buscar os melhores jogadores do mundo e tem os melhores treinadores, junto o útil ao agradável. Aí fica fácil, né? Fica fácil. Então, quando eu falo que o futebol brasileiro está nivelado mais por baixo, eu acho que a maior prova que eu te falo isso são as deficiências que a gente tem na seleção brasileira. Você consegue escalar a seleção brasileira hoje? Pois então, tem 3, 4 posições que os treinadores não conseguiram achar o jogador certo ainda. Por quê? Porque se na seleção, que eles podem convocar os melhores, estão com esse problema, imagina no clube. Então, tanto é que muitas vezes você cria várias oportunidades, tem jogadores que são letais. Tem jogadores que não são letais. E aí, quando eu falo que o futebol brasileiro está nivelado por baixo, é por isso. Eu não vou mudar minha opinião. A não ser que começam a aparecer craques de tudo que é lado, que eu acho que vai demorar ainda muito tempo. Muito tempo. Eu costumo falar pra eles acham que, né, na minha época tinha muito futebol. Não tô falando de mim, não. Tô falando na minha época. Muito futebol. Pouco dinheiro. Hoje em dia os jogadores, merecidamente, eles ganham grandes salários, mas não tem o futebol de antigamente. Antigamente você sabia de cor o que a seleção brasileira, o treinador da seleção brasileira toda hora ele era chamado de burro. Porque ele não convocava fulano, Beltrano, Ciclano, só podia convocar 22 de tantos craques que tinham. Hoje em dia, qualquer treinador da seleção brasileira tem problema de convocar, justamente porque em algumas posições não tem. Por quê? Porque o futebol está muito nivelado, infelizmente, por baixo. Eu respeito a opinião de todo mundo, parabéns, mas a minha opinião não é essa. Última posição aqui. Renato, boa noite, tudo bem? Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Foram 3 bolas na trave, né? Você acha que isso pode ter sido um acidente de percurso? E o que não errar nessas finalizações no Fla-Flu? Obrigado. Agora, mas eu falei, talvez tenha faltado um pouquinho mais de tranquilidade na hora das conclusões. O Cruzeiro teve as oportunidades dele no primeiro tempo, aproveitou. Nós tivemos e não aproveitamos. Então o futebol é bola na rede. Você pode ter 3, 4, 5, 10, 15 bolas na trave. Se o adversário vai lá, não chutou nenhuma bola na trave, mas fez 1 ou 2 gols, eles ganham o jogo. Então a gente tenta, eu falei, talvez tenha faltado, não só com essas bolas, nas outras conclusões que a gente teve, outras oportunidades que a gente teve, que a gente não aproveitou melhor, justamente porque faltou um pouquinho de tranquilidade.